Isso vai me lembrando o fenômeno atual das webtoons, né? Aqui no Brasil a gente tem um aplicativo, FunkToon, eu tenho aqui ele baixo no meu celular, mas é um fenômeno, assim, eu recentemente estou fazendo 2 cursos que eu comecei há algum tempo e aí eu resolvi retornar agora, né? 2 cursos num site francês, porque eu estudo francês na Casa de Cultura da UFC. E aí eu tô lá estudando, e a recente falou de novo sobre esse tal de MOOC, né, que são cursos, essas plataformas hoje em dia que vendem curso de tudo, mas enfim, são cursos gratuitos, esse dá para você pode pagar, mas eu tô fazendo 2 cursos de quadrinhos, é isso que eu tô querendo chegar ao fundo. Em resumo, né, são 2 cursos de quadrinhos que eu tô fazendo. E aí eu tô resgatando muito do que eu já conheço, do que eu já é uma reciclagem, e vendo coisas novas que vez por outra, né, que a gente vai agregando. E uma delas por exemplo, essa questão das webtoons, né? E aí lá na França a gente tem aplicativos, inclusive, na verdade, que tem uma grande potência dos quadrinhos coreanos, que eles têm uma plataforma de webtoons. E é isso, o quadrinho ele vai se reinventando também, vai buscando novas ferramentas de alcançar, utilizando as ferramentas que vão se desenvolvendo de tecnologia, né? Mas sem perder também, eu acho que a gente não, que é isso que você fala, né? A gente não pode perder também essa essência de onde veio, de onde viemos, né? E às vezes a gente acredita que vamos chegar só nos webtoons da vida. Hoje em dia tem o Instagram, tem grandes ferramentas aí de comunicação, de divulgação do material, mas sem perder também a característica do papel, a característica de você estar lá e criar uma arte dessas. Recentemente, fazendo uma atividade dessas com os meus alunos, né, eu propus nesse ano de a cada bimestre fazer uma atividade de quadrinhos. Então eu continuo dando minhas aulas de matemática tradicional para quem está preocupado aí que agora eu só dou. Não, na verdade as minhas aulas continuam as mesmas, os meus alunos sofrem bastante. Eu vou lá, dou minha aula tradicional, né, faço exercícios, trago, passo em vídeos também que eu coloco para eles como referências, para eles buscarem canais no YouTube, para que complementem, né? E outras plataformas que eu utilizo. Mas eu me propus a fazer algo diferenciado nesse sentido de produção de quadrinhos, e a cada bimestre eu me propus a fazer uma atividade dessas. E eu queria só contar uma experiência rápida aqui em cima do que se deixar aqui, gente, para falar. Gente, eu adoro quando fala. De quadrinhos, eu vou passar aqui, olha, muito tempo, viu? Porque é uma das minhas áreas. E aí, na última atividade que eu propus, eu disse para os meus alunos até, né? Era uma atividade não sei se vocês já ouviram falar da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a OBMEP. Então, a OBMEP... Meu filho participou, filho Miguel, mandando um abraço para ele. Teve a segunda fase. Sábado passado, se não me engano, sábado passado foi a segunda fase da OBMEP. 2 alunos meus foram fazer lá a segunda fase. Enfim, na primeira fase, que aconteceu lá no finalzinho de maio, geralmente no começo de junho, mas esse ano eles adiantaram um pouco por conta de um feriado lá. E aí aconteceu a primeira fase. E aí depois eu trouxe para a sala de aula as provas e comecei a fazer correções com eles, né? Olha, gente, e aí a nossa atividade de quadrinhos desse bimestre vai ser de adaptação de uma história, de uma questão, na verdade, para a linguagem dos quadrinhos. Ou seja, vocês vão... tem a duplo trabalho de resolver a questão e depois apresentar essa resolução numa história em quadrinhos. A seu critério. Aí eu vou dando referências, vou dando, né, diretrizes lá para que eles consigam fazer essa adaptação. Então eu trago a questão, mostro uma resolução, e aí depois eu sugiro para a classe. A Sabrina, inclusive, Sabrina pode até dizer depois. Sugiro para a classe que ideias a gente pode fazer para adaptar essa questão. E aí a gente vai pensando, a gente pode fazer assim, pode fazer desse jeito, e aí os alunos vão sugerindo. Então passei essa atividade e recebi no final do bimestre, né, desse bimestre, que foi no final de junho, já início das férias, e aí eu não pude ir, aconteceu algumas coisas, né, pessoais na minha família, e eu vim receber só em agosto. E quando eu recebi, uma das primeiras histórias que eu peguei, na verdade a primeira história que estava em cima era um quadrinho que o aluno tinha me dito como é que ele ia fazer. E eu abri e eu comecei a ler a história. E eu comecei a ler, e assim, logo no começo não tinha nada a ver com a questão em si. E ele foi construindo, aos poucos foi criando, trazendo de fato a questão, a adaptação, e eu disse, gente,
tinha uma pilha de historinhas que os alunos tinham entregue, e eu disse, só por esse quadrinho aqui, isso aqui é para os meus alunos, né? Só por esse quadrinho aqui já valeu a pena. E quando eu retornei à sala de aula, que eu fui dando feedback para ele, o retorno, né, da atividade, eu fui dizendo, olha, gente, só por esse quadrinho aqui, essa minha atividade já valeu. Porque foi incrível. A maneira como o aluno foi olhar e a criatividade. Ele já tinha conversado sobre como ele faria, a gente já tinha trocado ideias, né? Porque eu vou falando, perguntando como é que eles estão desenvolvendo, e aí eu vou sugerindo, vou dando, né? Enfim, dando uns toques para que eles aprimorem. E aí, só por essa atividade, eu digo, pronto, isso aqui já valeu a pena tudo que eu estou fazendo, essa atividade toda. Ai, coisa boa. É muito bom a gente ver quando o aluno está desenvolvendo e pegou a história, né? E olha que desafio, coisa difícil, viu? Responder a questão, ainda tem que fazer um quadrinho. Agora, uma coisa, né, que eu quero comentar, assim, é pensar um cara desse, né? A capacidade que ele teve, né, de sensibilidade, que poderia passar batido, porque às vezes você não tem um mecanismo que possa trazer ao aluno essa provocação. Então, um aluno desse aí, um cara que tem um potencial, quantos alunos não tem esse potencial, né? Que a gente não consegue explorar porque os nossos meios... Pois é. Nossos meios de linguagem, eles não abarcam essa perspectiva. Eles estão muito fechados, cartesianos, muito... né? Rígidos. E eu acho que o professor está de parabéns, né? De parabéns mesmo com essa sensibilidade, com essa possibilidade de criar aos alunos mecanismos para trazer o melhor deles, porque assim, você às vezes está com um cara ali que é um talento bruto, um futuro artista que vai ser reconhecido. A gente também precisa, eu quero pontuar, a gente também não é super altruísta e tal, e vai transformar o mundo. A gente precisa de apoio, de incentivo, a arte precisa de estrutura, mas essas pessoas estão aí. Olha, você pensa na sala de aula, né? Tem geralmente 1 ou 2 desenhistas, assim, caras que vão ali, que ficam caladinhos. Se cada cara desse se reúne para unir com os escritores, que tem pessoas que escrevem bem na sala, com outros que têm uma grande imaginação, não escreve, não sabe nem, mas tem uma ideia ali. Aí ele fala com o que escreve, e o outro que desenha, e já tem ali uma salinha de roteiro. Verdade. Né? A Baiana Jones botou Y é magnífico. Pena que adaptaram para uma série tão xoxa. Eu nem quero assistir a série, nem vou atrás. Tem umas adaptações aí. Mas eu já digo, tem outra adaptação do Brian Vaughan também, que é muito foda. Enfim. É boa essas dicas. João César botou: transmitir o conhecimento da matemática não é uma das tarefas mais fáceis. Eu concordo, viu? É o que eu menos faço, gente. Eu costumo dizer sempre isso. Acho que há um incentivo também toda a sociedade, ela prega uma coisa negativa sobre as exatas, né? Eu acho que o aluno já entra com uma cara feia para receber as exatas. Isso é muito negativo, né? Para o professor que está ali tentando, às vezes, quer mostrar que é possível amar, que é possível fazer um bom trabalho, e todo mundo já vai de uma maneira muito, muito negativa. Sim, é como você diz, né? É um duplo trabalho que a gente tem, né? Porque, de fato, a matemática tem todo esse estigma de ser algo que é só para pessoas inteligentes. Eu costumo dizer que, na verdade, nós somos seres essencialmente matemáticos, né? Porque quando a gente pensa por exemplo, em número, que é uma das bases da matemática, e a gente entende a unidade, a gente tem aqui na mão, né? Gente, 1 dedo, 2 dedos. Então, assim, essencialmente, nós somos uma pessoa. Você é outra. E a gente tem uma relação aqui de um conjunto unitário com outro conjunto unitário, ou de um conjunto unitário com um conjunto. Então, é uma relação de função. Quer dizer, tá aí, é a matemática, certo? Mas, infelizmente, a maneira como é transmitida é que deixa a desejar, né? Então, essa maneira como nos é passada, de que é para pessoas inteligentes, que é incompreensível, que é difícil, é só, de fato, quem estuda muito, né? E não é. Nós somos seres essencialmente inteligentes, então meu trabalho tem essa dupla dificuldade, porque antes de ensinar a matemática em si, talvez seja a maneira de ensinar, né? Eu tenho que mostrar... Eu tenho que quebrar essas ideias cristalizadas aí, né, que ficaram, que vão sendo enraizadas, vão sendo construídas.
Inclusive, aí por isso que eu vou me apropriando também dos quadrinhos para trazer com uma linguagem mais próxima, para mostrar para os alunos e chegar a mais pessoas. Inclusive, esse é um dos meus objetivos em produzir esses quadrinhos, mostrar esse outro olhar, né, do conhecimento matemático, né? Perceber de fato que, na verdade, não é algo para pessoas iluminadas, é para nós. O conhecimento é nosso, nós somos esses seres que utilizamos desse conhecimento, né? Estou aqui com uma xícara de água, vou pegar aqui como exemplo, é uma xícara de água, vou beber um gole, para exemplificar. Tá aqui a matemática, é um gole de uma xícara de água e depois você... Então, assim, é a vida, né? É a vida, entendeu? Então não tem como você dissociar disso. Inclusive, aí falando do prêmio, né? Quando eu escrevi a minha dissertação, e aí, só pontuando aqui rapidamente, também foi um trabalho, é um duplo trabalho também, quando eu fui escrever a dissertação, porque estava lá eu na UFC, no mestrado profissional em matemática, estudando conhecimento que a gente às vezes não aplica de maneira direta no ensino médio, então era matemática de nível superior, e a gente estava lá quebrando a cabeça. Inclusive, eu lembro, em 2019, em pleno janeiro, não sei se vocês lembram, vou rever aqui a memória de vocês, em pleno janeiro, o ônibus sendo tocado fogo, aí aquela coisa que a gente às vezes tenta esquecer, mas que a gente vivenciou momentos difíceis, e eu tava lá na UFC estudando. E a gente sem ônibus e a gente lá, e eu pensando numa disciplina que se chamava resolução de problemas, e eu pensando, caraca, nós somos muito loucos mesmo, viu? Porque enquanto o mundo tá aí pegando fogo, a galera louca, e nós aqui estudando matemática, é assim que você para pra pensar, né? Mas é isso, porque resolução de problemas é isso, a gente está envolto em problemas costumeiramente, e de que maneira o conhecimento matemático nos auxilia a resolver esses problemas. Então eu faço muito essas interpretações, essa percepção de signos, né, de significados que a gente dá à matemática de uma maneira mais seca, e eu trago para uma questão mais amplificada, mais ampliada, né, para as pessoas verem com esse outro olhar. E aí eu tive um duplo trabalho ao escrever essa dissertação, porque eu tive, enquanto eu passei todo um curso, um mestrado, estudando conhecimentos acadêmicos que não tinham uma vinculação direta com o ensino, lá na minha dissertação eu tive que escrever sobre isso. E às vezes sem o mestrado não foi sobre isso, o mestrado não me propiciou isso, me propiciou outras ferramentas, mas não essa. Então eu tive um trabalho de passar nas disciplinas, de passar nas provas, né? E ao mesmo tempo, depois lá na dissertação, um outro trabalho de falar sobre algo que aparentemente estava desvinculado, e eu tive que trazer essa aproximação. Foi dessa dissertação que surgiu o prêmio? Foi, exatamente, a dissertação. Muita gente acredita assim, que eu ganhei o prêmio, o HQ Mix, é uma premiação nacional, que premia em diversas categorias. Premia quadrinistas, premia roteiristas, premia editoras e premia a área acadêmica também. Então eu não ganhei um prêmio por meu quadrinho, não ganhei um prêmio porque eu sou um desenhista, tá, gente? Eu ganhei um prêmio pela minha dissertação de mestrado. Então foi dentro da área acadêmica que eu escrevi a minha dissertação, e aí esse prêmio veio por conta dessa dissertação. Então mostra como estava boa essa dissertação, viu? Porque gerou um prêmio. Ela se torna referência para toda abarca o quadrinho, né? Ela abarca o entendimento do quadrinho, que está em tudo isso que ele falou, roteiro, editoras, toda essa estrutura do quadrinho. Então, tá aí como um estudo... É para você ter recebido o prêmio, né? Como foi pra ti, assim, saber que recebeu o prêmio HQ Mix, né? Assim, modéstia à parte, quando eu comecei a escrever, e eu já pensei de cara, eu vou escrever minha dissertação, e a minha dissertação eu quero escrever no HQ Mix. E eu senti, assim, que eu vou ganhar esse HQ Mix. Não é porque eu sabia de que era algo... Eu pensava, e quando eu escrevi, eu pensava, cara, isso aqui tá... Não é porque eu escrevi, não. A outra pessoa tivesse feito, também seria massa. Mas isso aqui tá bem feito, é um trabalho que eu realizei, passei mais de 2 anos colocando em prática na sala de aula, foi toda a minha experiência, e eu fui escrevendo, e aí eu até disse quando pediram para eu gravar um vídeo, né, para mandar lá para a premiação, porque geralmente a premiação do HQ Mix, ela acontece em São Paulo, e aí a galera viaja, só que por conta da pandemia a gente não pôde viajar, estava naquele período ainda, e pediram para eu gravar um vídeo curto para falar a respeito, agradecimento, né, mandaram a estatuazinha antes, né? E eu gravei o vídeo. E aí no vídeo eu falei, vou repetir as palavras aqui, mais ou menos do que eu falei, que o mais difícil para mim não foi escrever a dissertação, não foi aquele trabalho. Eu passei, durante o meu mestrado, por situações muito mais desafiadoras do que a escrita da dissertação.
Aí algumas pessoas até, parentes meus até, caraca, né? Ele tá dizendo isso como se fosse fácil escrever. Para mim, particularmente, foi tranquilo, porque eu já vinha com o trabalho todo consolidado, era só colocar em prática mesmo. Então, quando eu comecei a escrever, que eu me sentava, sairia fácil. Inclusive, aqui rapidamente, entrando nesses detalhes, quando foi em janeiro, eu concluí o meu mestrado, as disciplinas todas, e aí eu comecei a fazer o processo de escrita da dissertação em janeiro. E aí eu comecei escrevendo, eu saberia que se eu me sentasse iria... Aí eu comecei a desestimular. Caraca, isso aqui... Aí veio a pandemia. Aí com a pandemia eu disse, tô em casa, ainda estava naquele começo ainda de entender como é que funcionaria para a sala de aula, de gravar aula, a gente ainda estava naquele começo. E aí eu sentei e assim, menos de um mês eu escrevi. Mandei pro professor e tal, o professor mandava de volta, e aí eu já escrevia, já mandava para alguém, já revisava, e o professor mandava assim, Gleice, tá bacana. Aí uma coisa que o meu orientador pegou e disse foi só que eu trocasse em ordem lá, e aí eu entrei num duelo com o meu professor, porque eu não queria trocar e tal, porque eu já tinha trabalhado bastante, sofrido muito para escrever, porque eu estava utilizando um programa de escrita acadêmica, né? Que facilitava muito meu trabalho, mas tinha toda uma linguagem própria. Enfim, e aí nisso, no vídeo, eu disse que o mais tranquilo foi, para mim, o mais tranquilo foi a escrita da dissertação, porque dos últimos anos, o que eu passei, só Deus sabe o que eu vinha passando, né, de dificuldades, assim, pessoais mesmo, de trabalho, entre outras coisas. Eu citei aqui, por exemplo, no janeiro anterior da escrita da dissertação, em 2019, que estava aquele caos na cidade, né, de violência, e a gente estava lá na UFC. E aí eu saía às vezes e ficava assim, eu tendo aula lá e eu olhando assim pro tempo, do nada, vendo uns passarinhos assim, viajando legal e a aula rolando. Então assim, a escrita da dissertação foi tranquilo, foi de boa, e quando eu escrevi eu sabia que, tipo, cara, tá bem escrito, tá um trabalho bacana e eu acho que vai ser premiado, porque não é todo mundo que tá escrevendo uma dissertação de mestrado com quadrinhos e talvez com um tema assim tão relevante e tão próximo de algo que outras pessoas estão fazendo, porque não é algo único, outras pessoas estão aplicando em sala de aula, eu fiz o curso e coloquei em prática, né? Outras pessoas também estavam produzindo quadrinhos matemáticos, mas poucas pessoas realmente resolveram escrever sobre isso, né? Um trabalho acadêmico. Então, quero acrescentar, que é importante a gente estar falando aqui, como acadêmicos, do que é a contribuição acadêmica para toda a ciência. Esse trabalho, porque uma vez eu fui contestado sobre isso, qual é a minha contribuição? Um tijolinho. Minha monografia pode ser consultada por 2 pessoas, 3 que vão ler ali, que estão na área, algum amigo que vai ler, porque é amigo, mas o cara que vai pesquisar e vai buscar dialogar com isso é científico. O quê? Não concordo com esse tema. Não, esse autor ele não citou legal. Não, eu tenho um autor que tem uma perspectiva melhor para olhar esse ponto. Sim. Então, a contribuição para a ciência é esse grande muro, essa grande construção que a gente faz para a sociedade de materiais de consulta que estão te dando a capacidade de olhar aquele tema, quadrinho, sala de aula, matemática, que olha, isso aí já... Então, assim, o professor de matemática vai ter a possibilidade de olhar um material sério sobre... Não é à toa realmente que recebe um prêmio. Não é à toa, realmente. Porque você está fazendo uma contribuição para a ciência, né? Para a ciência. E eu acho que para outras pessoas pesquisarem. Pois a pesquisa, a gente às vezes, na nossa como leigo, não entende o valor da pesquisa para a sociedade, cara. Se você não pesquisa, você não vai entender que o remédio não é usual para aquilo, e aí vai matar muitas pessoas, entendeu? Então, que uma determinada substância não vai fazer bem, outra faz. O que é isso? É ciência, é o que nos traz até aqui. Eu sou muito adepto, eu sou uma pessoa espiritualizada e sou muito adepto também da ciência. Eu acho que a ciência é importantíssima, a gente nunca pode perder esse caminho científico, senão a gente... Exatamente. Queria só acrescentar a sua fala. E agora eu já...